que tá iniciando aqui a gravação. E a tia vai começar pela disciplina de história. Então, assim, na disciplina de história hoje, a tia mandou algumas questões para vocês responderem. E a questão número 9 é uma produção que tem que ser de vocês. Vocês vão... Pode ser um texto, pode ser um poema, pode ser um cordel. Enfim, vocês vão ver o que tem mais habilidade para o aluno que não tem aluno que não tem habilidade para fazer o desenho, por exemplo. Aí faz muitas vezes a atividade de qualquer jeito, faz a produção de qualquer jeito. E a tia não quer isso. Eu quero uma coisa bem feita de vocês, tá bom? Porque a tia está selecionando, por exemplo, as melhores produções, porque vai ter um concurso de poemas aqui em Quixeramobim e tem a categoria 6º e 7º ano. Então, da escola, a gente vai ter que mandar um trabalho. Aí a tia está pegando vários poemas que estão mais elaborados. A gente está selecionando para fazer essa escolha, tá bom? Pessoal, outra coisa importante, tentem. Boa tarde. Boa tarde. Quem é? A Tabita, é? Não, é o Adeilton. Tá bom, Adeilton, ok. Então, gente, outra coisa importante. Tentem enviar atividade para a tia até 4h30 da tarde, porque assim, o horário da tia termina às 5 horas e a tia passa o dia na frente desse computador aqui, que vocês estão vendo a tia. Oi. Tia, a senhora vai fazer uma chamada? É a Duda. Tia. Maria Eduarda Lima da Silva. Ok. Oi, Adeilton. Precisa do caderno e quê? Oi? Precisa do caderno e quê? Para fazer a atividade? É. Precisa do caderno e da caneta para responder a atividade, do lápis. Tá certo. Quando terminar, tira a foto e manda para tia a foto da atividade, tá bom? Só ganha... Adeilton, desliga o teu áudio que tá dando retorno, por favor. Desligar o teu áudio que tá dando retorno. Certo. Deixa eu só te perguntar aqui um negócio. Pronto. O dever de geografia, ele pode entregar mais tarde? Pronto, o dever de geografia vocês podem me entregar na próxima quinta-feira, tá certo? Fica tipo como sendo um dever de casa, ok? Pronto, tá certo. Gostado. Pronto. Então, Obrigada. por nada. Então, pessoal, tentem me enviar até 5 horas, porque a tia passa o dia na frente do computador, na tela do celular, corrigindo trabalho, lendo, respondendo a aluno. A tia não tem só uma turma durante o dia, tem mais turmas. E daí, 5 horas, a tia tá assim, tipo, cansada de estar na frente do computador, os meus olhos cansam. Aí eu recebo muito trabalho ainda depois de 5 horas, mas quem puder enviar, até 5, envia, porque tem gente que trabalha e só pode fazer, né, os filhos só podem fazer depois que os pais chegam, e a tia entende essa situação. É por isso que a tia recebe depois de 5 horas, né? Por isso, e quem puder, manda logo, tá bom? Que é pra tia ficar só com os que realmente não podem, tá? Mandar depois de 5. Pessoal, então, como a tia falou, hoje nós vamos estudar sobre uma... Oi. Oi, Eduarda. Eu só copiei. Tem que copiar e responder. E a questão 9, faz ela numa folha separada, porque a questão 9 de vocês, eu vou ter que guardar essas produções, entendeu? Então, façam uma folha separada, coloquem o nome de vocês, tá bom? O nome da professora, se for um texto, coloque um título. Mas assim que eu terminar, eu mando pra tia. Tá bom, ok. Então, gente, a tia vai exibir agora um vídeo sobre o Antônio Conselheiro muito interessante. É um vídeo que conta a história do Antônio Peregrino, nesse livrozinho aqui. Aí ele está em vídeo. As meninas do SESC fizeram uma contação de história com ele. Então, nós vamos ver esse vídeo. Eu peço que vocês tenham muita atenção e anotem os pontos que vocês acharam mais interessantes para a gente comentar depois, tá certo? Ok? Então, a tia pede que vocês comentem depois o que vocês entenderam, o que vocês gostaram. Eu queria ouvir vocês,
certo? Pois vamos lá, deixa a tia colocar aqui para exibir a tela. Só um instante. Só um instante, gente. Pessoal, a tia vai fazer só um teste, tá? Eu vou ligar aqui o vídeo e vocês vão dizer se estão escutando bem, tá bom? Só um teste. Gosto que eu me preparasse e um dia fosse padre. Por isso, estudei muito com o professor Fernando. Estão ouvindo, ok? Respondam no Sim. áudio, sim? Pronto. Então, atenção, façam anotações, tá bom? Vamos lá. Antonino Peregrino, por Oswaldo Costa Martins, ilustrações Luci Sacoleira. Minha chegança se deu no sertão, no pedaço de um campo maior chamado Quixeramobim. Eu não sabia o que um dia eu seria, era apenas um Antônio que começava a existir. Minha mãe tinha por nome Maria e meu pai Vicente. Eu e minhas duas irmãs já havíamos chegado quando eles se casaram, mas logo em seguida ela adoeceu e morreu. Ele ficou sem sua Maria e nós sozinhos de mãe. Meu pai não era bom em solidão. 1 ano e meio depois de ficar viúvo, casou-se novamente. Madrasta não foi coisa que ganhei. Ela me maltratava tanto que parte da minha infância foi me sofrer. Meu pai fazia gosto que eu me preparasse e um dia fosse padre. Por isso, estudei muito com o professor Ferreira e disso eu gostava. Adormecidos os ventos da criança, tudo é parado. Paragem, interrogação. Fiquei suspenso em garoto rapaz. Padre, eu não queria ser. Fui sendo ajudante no comércio de meu pai, professor de letras iniciais, amansador de burro brabo, mascate oficial, de vender viajante. De andar eu sempre gostei. Eu tinha 25 anos, homem já, quando meu pai morreu, e pouco depois a madrasta. Herdei dívidas do comércio, responsabilidades com as irmãs, sertões e preocupações. Naquele não é da juventude, órfão de pai e mãe, querendo ser gente, temeu destino, encontrei Brasilina. Filha de parente minha, menina moça, mulher por vir, chegou das bandas de Sobral, me apaixonou. Casamento cedo, mudança ligeira, outro viver. Ali, àquela altura, as rendas que eu tinha não me sustentavam, muito menos uma família. Filhos por anunciar, responsabilidades muitas. Vendi as poucas heranças. Irmãs encaminhadas, dinheiro mirrado, trabalho nenhum. Ir embora, procurar lugar melhor era um convite, uma quase imposição do desconhecido. Eu fui. Fomos. Primeiramente parei perto, em terras conhecidas. Abri a escola na fazenda Tigre, que pertenceu à madrinha minha, Dona Marica, mulher importante de muitas injustiças feitas e maiores sofridas. Não deu certo, que aluna em quantidade não tinha por ali. Viver é para frente, partimos outra vez. Moramos em Tamboril, Campo Grande e Ipu. Família crescida, eu, Brasilina e 2 filhos. Foi quando ela desquis de mim. Amor outro, claramente visto, vi. A traição é um chique-chique no peito da gente. Fui embora novamente, agora apenas eu. Desci em Santa Quitéria. No povoado haviam santos e santas, de madeira, onde eu chegava. Imagens todas bem feitas, à mão de mulher. Quem fazia tudo era Joana, a dona das imagens, a Joana imaginária. Os olhos dela eram lagoas aparecidas, naquelas distâncias secas. Meu peito
amaciou de novo. Imaginária era que nem Juazeiro, esperançosa e firme. E eu era andanças. Tivemos filho, fiquei de bom grado. Eu era precisado de ir, ela de ficar. Permaneceram, ela e nosso menino. Meu lugar era nos entres do sertão. Quando parti de Santa Quitéria, comecei a ir embora de mim. Viajava e negociava para sobreviver. Juntei-me aos missionários. Eu comerciava para sustentar o corpo e os ouvias para alimentar a alma. Andava comigo uma impaciência, como uma conta, uma pendência por resolver. Não sabia bem. Sentia só que tinha de voltar aos meus começos. Me desgarrei e fui sozinho a Xeramubim. Revi minhas irmãs, o rio e as margens, a casa onde nasci. Nada era mais o que tinha sido. Compreendi. Minha obra era em outro lugar. Notícias de mim só teriam tempos depois. Me deixei ir. Mudei por dentro, mudei por fora. Mudei de gosto e de rosto. Uma túnica azul, sandálias e barbas crescidas diziam melhor o que eu era. Um servo de Deus, um peregrino cristão, um conselheiro dos desvalidos. Peregrinei por Pernambuco, peregrinei por Sergipe e cheguei à Bahia. A caminhada foi aumentando, os seguidores também. Com tanta gente reunida, aproveitamos para fazer obras pelo sertão. Foi um espalhado só, de trabalhos e de boas ações. Um açude aqui, uma capela ali, e o mutirão se multiplicava. E fomos sendo muitos nas estradas, nos caminhos no sertão. Primeiro 100, depois 300. Logo mais éramos 1000. Pelas veredas sorriam a mulher, a criança, o homem e o velho. Sorriam a vida e a coragem. Aos homens da política e poderosos do dinheiro, a alegria e a alforria do pobre incomodavam mais do que seu sofrimento. Primeiro disseram que eu era um criminoso, que eu tinha matado minha querida mãe. Mandaram me prender e me enviaram para ser julgado no Ceará. Fui e voltei. Na chegada, a multidão era ainda maior. Durante os muitos anos de minhas andanças, muita coisa mudou no Brasil. A igreja deixou de se entender com a monarquia, e a monarquia não era o melhor jeito de governar o país. Então, sem chamar o povo, destronaram o imperador e proclamaram a tal república. Mudaram as regras de tudo, inventaram impostos e até casamento celebrado na lei dos homens. Levantei a voz. Meu povo também se levantou. Não tardou, veio a reação. Em Maceté, soldados do governo agrediram minha gente. Aquilo me doeu demais. Gente pobre, inocente, sendo atacada. Estava mesmo na hora de parar, de ficar a pé. O lugar era Canudos. Dali em diante, as terras tristes e desencantadas dariam frutos e vida. A velha Canudos renasceu em Belo Monte. Logo, logo, tínhamos o que comer e beber. Organizei a multidão. Quem era de plantar, plantava. Quem era de criar, criava. E todos oravam. As notícias sobre a vida de Belo Monte foram se espalhando rapidamente. Passou-se 1 ano, 2, e no terceiro já eram mais de 25.000 pessoas, trabalhando e vivendo por conta própria. Incomodava os fazendeiros e o governo, e até a Santa Igreja começou a falar mal da nossa felicidade. Com tanta gente mais chegando todo dia, decidimos construir uma igreja maior. Compramos a madeira em Juazeiro, pagamos, mas não nos entregaram no dia combinado. Mandei um recado dizendo que enviaria um grupo de homens de Belo Monte para buscar o material. Foi então que inventaram que ordenei a invasão e o saque daquele lugar. Criaram um motivo e o governo mandou uma tropa para atacar nossa paz e nosso sonho.
A guerra contra os irmãos estava declarada. A minha gente encontrou a primeira tropa enviada em Uauá. Uma desgraça só. Do nosso lado mataram mais de 100. Do lado deles, alguns feridos e 2 mortos. Eles recuaram, porém não desistiram ali. Fiquei com aquela certeza que foi virando verdade. Eles viriam de novo, e vieram. Uma e outra vez. Sempre maiores e mais armados. Nesta, que é a 4ª tentativa de nos destruir, conseguiram chegar aqui. Agora são milhares de soldados comandados por gente grande da tal república. Nosso povo, e matar nosso povo, como sempre fizeram, de sede e de fome. É bala, é canhão, é grito rasgando o céu escuro do sertão. São muitas mortes e dores, de nem se poder contar. Tantos sonhos sonhados para terminar assim, no meio do fogo e da brasa. Agora minha memória é um sonho, por onde passam minhas saudades. Ah, se eu pudesse dizer a cada um que ouviu meus conselhos, a despedida que agora escrevo. Ah, se eu pudesse falar a todos eles, como tanto fiz no entardecer de Belo Monte. Adeus, povo, adeus, aves, adeus, campos. Aceitai a minha despedida, que bem demonstra as gratas recordações que levo de vós, que jamais se apagarão da lembrança deste peregrino, que aspira ansiosamente à salvação. Praz aos céus que tão ardente desejo seja correspondido. Então, gente, vocês viram aí a história do Antônio Conselheiro, né? Desde a infância dele até a morte dele lá em Canudos. Oi, alguém quer falar? Pessoal, a tia vai colocar para vocês aqui um link, certo? Um link aqui nos comentários. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Esse segundo link, tá? Que eu tô enviando. Vale. Não é esse link, gente. Não sei por que não copiou. Pera ainda, só um instante. Deixa eu ver se vai dar certo. Façam o seguinte. Pronto. Cliquem aqui nesse linkzinho, ó. Não do Meet, nesse primeiro, ó. Cliquem. E vocês vão, depois que vocês clicarem, ó, vai abrir essa página aqui. Tá abrindo, vocês estão vendo? E daí, esse daqui é um link de comunicação. Eu queria que vocês escrevessem aqui nesse quadro o que vocês acharam sobre Antônio Conselheiro. Então, é só vocês clicarem aqui nessa caneta. É aqui na caneta? Deixa eu ver. Não, é aqui, ó, no texto. Aí vocês podem escrever aqui o que vocês aprenderam sobre Antônio Conselheiro. Vocês estão conseguindo ver o que a tia está colocando? Sim ou não, gente? Oi? Tem alguém me escutando? Sim. Vocês conseguiram entrar no link ou não? Se não tiverem conseguido, não tem problema não. Não? Então pronto, vamos fazer por aqui mesmo. Não. Esqueçam o link, então. Deixa a tia fechar. Pronto. Não tá abrindo, né, pra vocês? Então pronto. E aí, gente, o que vocês acharam dessa história do Antônio Conselheiro? O que vocês conseguiram aprender sobre Antônio Conselheiro? Não conseguiram aprender nada? Não. Nada? Sério? E vocês estavam fazendo o quê? Uma história... Oi? Eu tava pra entrar. Não, eu estou perguntando se vocês conseguiram aprender alguma coisa do vídeo que a tia exibiu agora sobre Antônio Conselheiro. O vídeo que vocês estavam vendo, que estava contando a história da vida do Antônio Conselheiro. O que vocês conseguiram aprender? Quem gostaria de falar? Ninguém?
Ninguém conseguiu aprender nada, gente? Hã? Como, Eduarda? Então, gente, a tia vai fazer um resumo do que foi o vídeo. Eu pensei que, tipo assim, super vocês iriam conseguir entender tudo, porque o vídeo ele é muito didático. Mas o que o vídeo... Vou resumir o vídeo, tá bom? Então, o Antônio Conselheiro, ele nasce aqui em Quixeramobim, na cidade de vocês, certo? A tia não é daqui, mas mesmo assim eu me sinto muito feliz por Antônio Conselheiro ter nascido nessa cidade de Quixeramobim, certo? O Roniel, o Adeilton, né? Adeilton, vamos prestar atenção na aula, por favor? Então, gente, o Antônio Conselheiro, ele nasce aqui em Quixeramobim em 13 de março, certo? Sábado agora é aniversário do Antônio Conselheiro, se ele estivesse vivo. Então, ele nasceu aqui em Quixeramobim em 13 de março de 1830, certo? Então, é o aniversário dele. O Antônio Conselheiro, pessoal, ele foi um homem que teve muitas profissões. Ele foi professor, ele foi advogado sem diploma, ele trabalhou em cartório, ele cuidou dos negócios do pai. O pai do Antônio Conselheiro, pessoal, morre quando ele tem 25 anos. E daí, depois que o pai dele morre, ele passa a cuidar dos negócios da família, das irmãs. Só que os negócios não iam tão bem assim. Então, o Antônio Conselheiro teve que exercer essas outras profissões que a tia falou. O Antônio Conselheiro, ele casa, certo? Em 1857, mas, segundo a lenda, ele é traído pela esposa. E daí, gente, o Antônio Conselheiro começa a perambular pelos sertões, certo? Oi, Eduarda. Então, gente, quando ele começa a perambular pelos sertões, ele começa a ver que tem muita gente passando fome, tem muitas pessoas que estão na miséria, muitas pessoas que enfrentam a seca grande aqui no Nordeste. Então, ele começa a ficar revoltado com essa situação. Olha, vocês já são pessoas que são pobres, que não têm uma condição financeira nem para se alimentar. Por que vocês vão pagar imposto para o governo, né? Então, o Antônio Conselheiro, ele se revolta nessa situação. Ele se torna tanto um líder religioso, certo? Porque ele andava pregando a palavra de Deus, como ele se torna, pessoal, uma liderança de certa maneira política. Porque ele começa a contestar por que determinadas coisas não eram feitas, determinados benefícios não eram feitas para a população mais carente. Que eram quem a população mais carente? Eram os ex-escravos, que quando foi abolida a escravidão em 1888, os escravos não conseguiram emprego para sobreviver. Eram os sertanejos que viviam nos sertões e passavam pelo longo período de seca e também não tinham como sobreviver. Eram os indígenas. Então, toda essa população pobre aqui do Nordeste, né? Não toda, mas pelo menos uma quantidade significativa, começou a seguir Antônio Conselheiro. Tá bom, gente? Estão entendendo o que a tia está falando? O resumo que a tia está dizendo? Sim ou não? Sim. Deu para entender melhor agora o vídeo, depois que a tia está explicando? Deu? Pronto, vou continuar. E daí, gente, essas pessoas começam a seguir o Antônio Conselheiro, certo? Ouvindo de um lado a palavra de Deus e de outro lado querendo uma vida melhor. E daí, pessoal, em 1893, o Antônio Conselheiro se fixa num sertão lá na Bahia que é chamado de Canudos. Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês de Canudos, certo? Só um instante. Lá em Canudos, gente, se juntou em torno de 15 a 25 mil pessoas. Hoje vocês podem dizer assim, mas tia Suiane, entre 15 a 25 mil pessoas é pouca gente. De fato, para hoje é pouca gente, mas para a época, pessoal, representava muitas pessoas, certo?
Olha, essa daqui é uma foto de Canudos. Então, perceba o quanto Canudos conseguiu ser grande, tá bom? Então, 15 e 25 mil pessoas era muita gente para a época. Perceba que o Antônio Conselheiro e seus seguidores constroem uma igreja, constroem muitas casas. Haviam pessoas que plantavam, havia pessoas que criavam animais, haviam pessoas que pregavam. Então, todo mundo tinha uma função aí em Canudos, todo mundo se ajudava. Então, gente, as autoridades começaram a ficar com raiva de Antônio Conselheiro. O governo, porque o Antônio Conselheiro dizia que não era justo as pessoas pagarem impostos. A igreja também ficou com raiva de Antônio Conselheiro, porque a igreja achava que o Antônio Conselheiro era uma pessoa que queria tomar o lugar da igreja, era uma pessoa mentirosa. Então, a igreja também fica com raiva do Antônio Conselheiro. E os grandes fazendeiros ricos também ficam com raiva do conselheiro. Por quê? Porque o Antônio Conselheiro vai morar em uma comunidade que tem entre 15 e 25 mil pessoas e essa comunidade não precisa morrer de trabalhar. Essa comunidade trabalha sim, mas todo mundo se ajuda e todo mundo vive bem, certo? Então, gente, é um momento muito importante para as pessoas que vivem em Canudos. Porque lá em Canudos, para eles, era um espaço tanto de fé como um espaço um espaço bom, porque eles conseguiram viver momentos bons lá em Canudos, tá bom? Então, gente, Antônio Conselheiro manda comprar uma madeira lá em Juazeiro para construir uma nova igreja para Canudos, porque a igreja que eles tinham lá, essa igreja que a tia mostrou para vocês aqui, ó, estão vendo? Ela ficou pequena para tantas pessoas. Antônio Conselheiro manda pagar essa madeira, só, pessoal, que o homem, o dono da madeireira, não manda a madeira. Diz que não vai mandar a madeira que o Antônio Conselheiro comprou. E daí o Antônio Conselheiro diz, pois se você não vai mandar a madeira, nós vamos aí buscar. Só que o dono da madeireira interpretou como se o Antônio Conselheiro tivesse dizendo que ia invadir Juazeiro. E daí, pessoal, quando o Antônio Conselheiro estava no meio do caminho com os seus seguidores indo buscar madeira, ele encontra certo exército. E a gente tem o primeiro confronto entre Antônio Conselheiro e seus seguidores e o exército, certo? Então, morre mais de 100 homens do Antônio Conselheiro e, como a gente viu, morre poucos homens do exército. Tem alguns feridos, mas morrem poucos homens do exército, tá bom? Se eu não me engano, somente 2. E essa guerra, pessoal, ela continua. Antônio Conselheiro volta para Canudos, aguarda, o exército volta novamente, recua, mas eles atacam Canudos mais 3 vezes, certo? Teve a primeira expedição, que foi o confronto no meio do caminho, teve a segunda e a terceira lá em Canudos, certo? Na comunidade de Antônio Conselheiro, e na quarta expedição, no quarto confronto, é que eles conseguem derrotar Canudos. E é importante destacar, pessoal, que as pessoas em Canudos resistiram muito. Por quê? Porque somente da quarta vez que eles perderam a guerra, tá bom? Então, eles resistiram bastante, eles lutaram bravamente para viver em sua comunidade. Mas é importante dizer que o exército não poupou ninguém, ele matou, né? Mesmo as pessoas que se renderam, eles mataram, tá bom? O Antônio Conselheiro não morreu propriamente da guerra. Ele teve uma disenteria, uma diarreia, estava muito fraco. E os historiadores, né, contam que ele falece disso, tá bom? Deu para entender a história, gente, depois que a tia resumiu para vocês? Sim. Deu mesmo? Sim. Vocês conseguiram compreender? Mesmo? Alguém tem alguma dúvida? Não, pronto. Então, gente, vocês, quem não resolveu a atividade de história vai resolver e vai tentar mandar para a tia até 5 horas, tá certo? O Adeilton, preste atenção na aula, deixa de estar fazendo mugango, macho, na hora da aula. Pessoal, agora, ninguém tem mais nenhuma dúvida sobre Antônio Conselheiro, não é isso?
Não esqueçam que Não. a nona questão da nossa atividade é uma produção e tem que ser enviada numa folha separada, bem feita. Se for escrever, quem tiver caneta azul, escreva de caneta azul, que é melhor da tia visualizar, tá bom? Olha os erros ortográficos. Se tiver dúvida em alguma palavra, pesquisa na internet, tá bom? Então, a gente vai escrever direitinho, tá certo? Manda pra tia corrigir. Gente, agora a tia vai explicar o conteúdo de geografia, certo? Que é para vocês conseguirem responder aquela atividade de geografia, tá bom? Que só é para entregar na próxima quarta-feira, ok? Vou colocar aqui o slide, certo? Vamos Só pra lá. entregar na próxima quarta-feira? Oh, perdão, na próxima quinta-feira, que é quando a tia tem aula com vocês, viu? A de geografia, a de história é para entregar hoje, tá? Certo. Olha, gente, então o nome do nosso conteúdo de geografia são paisagens naturais e geográficas ou culturais. Tem gente que chama de culturais e tem gente que chama de geográficas, tá bom? E daí, gente, vamos pensar nos lugares que nós frequentamos. Vocês frequentam muitos lugares? Respondam aí pra tia. Podem responder no chat. Não. Ou não, vocês não frequentam tantos Não. lugares? Não? Eu não. Não, muito bem. Ok. Muitos lugares não. Não, né? Certo. Quais outros lugares vocês conhecem, fora do Quixeramobim? Ah, tia, eu conheço tal cidade, eu já viajei para outro estado ou para outra cidade. Fortaleza? Ok. Tauá. Tauá. O que mais, gente? São Miguel. São Miguel. Olha aí, olha, a gente conhece outros lugares sim, né? A tia ama conhecer Redenção. lugares. Boa Viagem. Boa Viagem, muito bem. Gente, os lugares, eles são diferentes. A gente nunca tem um lugar igual ao outro. Eles sempre são diferentes. Tem lugares que tem a predominância da natureza, tem lugares que tem a predominância de prédios. Então, os lugares, eles são diferentes. E as coisas que nós temos, elas também vêm de lugares diferentes. Um exemplo, o arroz, o feijão, o macarrão que a gente come todo dia, é tudo produzido aqui em Quixeramobim, gente? O que vocês acham? Não. Não, Não. de forma nenhuma. Esses lugares, eles são produzidos, esses alimentos, eles são produzidos de diferentes lugares, né? Então, a gente está sempre conectado a outros lugares. Por exemplo, a gente escuta música dos Estados Unidos, olha, né? A gente escuta uma música em inglês, por exemplo, feita lá nos Estados Unidos. Uma música em espanhol, feita lá na Espanha, né? Então, a gente acaba, de certa maneira, conhecendo outros lugares, né? Isso, a gente acaba vivenciando outras experiências, tá bom? E daí, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Existem as paisagens naturais e existem as paisagens culturais. As paisagens naturais, gente, é aquela paisagem que não foi tocada pelo ser humano, certo? E as culturais são aquelas paisagens construídas pelo homem, tá bom? Então, pessoal, a tia vai exibir algumas imagens para vocês me dizerem se é paisagem natural ou cultural, tá bom? Essa daqui, gente, é paisagem natural ou cultural? Ou as duas? Podem ligar o áudio. O que vocês acham? Natural. Será que é só natural? Natural. Será que é só natural? Olha aqui, eu vou tentar passar o mouse em cima. Vocês estão vendo uma estrada construída, certo? Então, aqui também é uma paisagem cultural, tanto natural como cultural. Natural porque tem árvores naturais, certo? Mas aqui nós temos, por exemplo, uma estrada que já foi feita pelo homem. Se não tivesse essa estrada, se aqui fosse só árvores e tudo, aí tudo bem, era só natural. Mas aqui também teve a intervenção do homem, tá bom? Então, quando tiver uma intervenção humana, a paisagem ela é cultural. Nesse caso, ela é as duas coisas, natural e cultural.
E aqui, pessoal? Natural ou cultural? Natural. Natural. Essa sim é só natural. Que a gente vê cachoeiras, né? Coisas que não são construídas pelo homem. E essa, gente? Cultural. Cultural, muito bem. Cultural. E essa? Cultural. 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 Muito bem. Cultural. E essa daqui, pessoal? Cultural. Cultural. Essa nem se fala, né? Aí cheia de prédio, de gente, de carro. Muito bem. Então, gente, a tia quer, certo, que vocês aprendam essa diferença. Eu acho que vocês conseguiram compreender muito bem a mensagem que a tia quis passar hoje. Eu senti que vocês aprenderam mesmo, certo? Então, a tia pede que a de geografia vocês entreguem na próxima quinta-feira, tá bom? Vamos só ligar a câmera pra gente tirar a nossa fotinha de hoje, por favor? Rapidinho, gente. Vamos lá. Só 3 alunos ligaram. Deixa eu só limpar aqui a câmera do meu celular. Pronto? Ok. Tá bom? Então, gente, vocês têm alguma dúvida? Não. Então é isso. Um abraço. Até a nossa próxima aula, tá bom? Enviem a atividade. Beijos. Até.